Capítulo 349, Esmagador 2. Enquanto os outros limpavam o tempo de uma pista de obstáculos após várias tentativas, ele só precisava de uma. Se correr pelo acampamento com uma mochila cheia os deixava exaustos e encharcados de suor, Lee parecia tão fresco quanto uma margarida. O grupo não tinha significado para ele. Ele sabia que depois de 6 meses eles seriam divididos de acordo com os resultados. Eles tinham que acordar antes do amanhecer todos os dias, com apenas meia hora para limpar o quartel, preparar os uniformes para o dia e higiene pessoal. Lee usou a magia da tarefa para realizar sua parte em menos de 5 minutos, deixando bastante tempo para um banho quente e um bom barbear sem se cortar várias vezes. O tempo era um luxo, mas ele podia pagar. Antes do café da manhã, eles realizavam um treinamento físico individual liderado pelo sargento, mas não importava o exercício que ele escolhesse, Lee passaria por ele como um passeio no parque. O momento mais relaxante do dia foram as 2 horas de aulas que se seguiram ao café da manhã. Durante esse período, eles seriam ensinados sobre os exercícios que realizariam nos dias seguintes, sobre a estratégia militar ou sobre os valores, tradições e ética do exército. Depois disso, o verdadeiro pesadelo começou. Quem aqui tem experiência de combate corpo a corpo? Tepper perguntou. Lee levantou a mão em resposta, como de costume. Suas realizações deixaram o sargento tão surpreso quanto irritado. Como diabos alguém tão jovem já tem tanta experiência? Perdi minha vida ou o quê? Foi um dos pensamentos mais recorrentes. Não importa se você é alto ou baixo, homem ou mulher. Técnicas de combate são criadas para permitir que os fracos batam os fortes, para superar a diferença de peso, altura ou ambos. Um soldado habilidoso pode facilmente derrubar qualquer homem não treinado. Tepper explicou. E se o oponente tiver o mesmo nível de habilidade? Perguntou Midday, a garota mais baixa da unidade. Então você os derrota com tática e espírito de luta, ou reza aos deuses para derrubá-los com um raio. Ninguém gostou dessa resposta. Lee foi um dos 3 que levantou a mão, o que significa que ele provavelmente ficaria invicto novamente. O exercício foi uma técnica simples de desarmar facas que o sargento demonstrou usando Liveu como parceiro de treino. O atacante tentava esfaquear enquanto o defensor tinha que desviar ou bloquear a mão que segurava a faca antes de agarrar o pulso e torcer junto com o braço em um aperto de finalização. Na primeira parte do treinamento, todos foram obrigados a ganhar ou a perder de acordo com seu papel no cenário. Ele serviu ao propósito de se familiarizar com a técnica e seu trabalho com os pés. Na segunda parte, o atacante foi autorizado a resistir e tentar combater. Foi quando Lee brilhou mais. Ele não usaria velocidade ou força para vencer, mas pura técnica. Como atacante, o menor erro em controlar o braço resultaria em um golpe no cotovelo no rosto, enquanto o foco excessivo no braço lhe dava a oportunidade de usar as pernas para tropeçar no oponente. Não se esqueça de mexer as pernas, seus idiotas. No momento em que você para de se mover, você não passa de sacos de pancada. Como defensor, Lee usou os menores movimentos possíveis para desarmar o oponente e segurar a faca. A próxima parte do treinamento foi sobre pontaria e aprender a usar varinhas mágicas desde que armas de longo alcance. Senhor, por que usamos varinhas em vez de flechas ou outros tipos de projéteis? Whitley era um caçador habilidoso. Ele estava ansioso para mostrar seu talento, mas nunca usou uma varinha antes. Os projéteis foram desativados desde que a forja nasceu. O sargento Tepper ficou tentado a perguntar se alguém sabia o porquê, mas até ele estava cansado de ver a mão de Lee. Até a armadura encantada mais comum é equipada com uma bainha de gravidade que reage a objetos que chegam rapidamente, reduzindo seu peso a ponto de torná-los inofensivos como ervilhas. Uma vez, armas de longo alcance foram criadas para disparar projéteis de alta velocidade, como este. Tepper pegou o que parecia ser um revólver de seu amuleto dimensional. Ele esvaziou o cano contra um dos manequins de treinamento usando uma armadura antiga, produzindo uma série alta de sons. A maioria das balas atingiu o alvo, mas sem deixar nenhum arranhão.
Como você pode ver, esse pedaço de lixo é alto e desajeitado. Você precisa treinar seu objetivo e levar em consideração muitos fatores, como a precisão da arma em si, a distância do alvo, o vento, o atrito causado pelo ar e muito mais. A magia é energia e não é afetada por essas coisas, e até a bainha de gravidade é impotente contra ela. Somente uma barreira física pode bloquear projéteis mágicos. Por isso, você está equipado com varinhas mágicas da Terra. Eles podem fornecer proteção instantânea contra todas as ameaças, sem mencionar que as barreiras mágicas da Terra são as únicas que podem impedir todos os outros elementos. Tantas palavras apenas para dizer que força é igual a massa vezes a aceleração. Armaduras encantadas reduzem a já pequena massa de balas, levando-a quase a zero. Nesse ponto, a velocidade se torna irrelevante. Qualquer coisa que seja zero também se torna zero. Lid suspirou interiormente. Sonhei por tanto tempo para me fazer uma arma como uma arma secreta, mas depois de pegar meu uniforme, descobri a existência da bainha de gravidade. É incrível como a forja e a alquimia permitem incorporar coisas raras como fusão e magia da gravidade nos objetos mais comuns. Vou ensinar a você qual varinha é melhor usar de acordo com as circunstâncias. Como regra geral, a magia do fogo é mais adequada para espaços abertos e inimigos agrupados. O raio é particularmente eficaz contra a infantaria pesada, uma vez que ignora a proteção do metal. Ao contrário das expectativas de Tepper, Lid não era um especialista em varinhas. Suas primeiras tentativas foram quase tão desajeitadas quanto as de todos os outros. Sua experiência com magia, no entanto, foi de primeira qualidade, por isso levou apenas algumas tentativas antes de garantir a melhor pontuação. No final das primeiras 4 semanas, cada membro da unidade recebeu seus boletins. Alguns, como Vipli, alcançaram muitos AZBS, aumentando sua confiança e conquistando o respeito da unidade. Outros, como Midday, receberam muitos CS para deixá-los sonhar em se tornar membros de um esquadrão de elite. Por último, mas não menos importante, Lid não fazia ideia do que significava seu próprio boletim. Me desculpe, senhor. Eu acho que houve um erro nas minhas notas. Ele perguntou, entregando o pedaço de papel ao seu comandante. Parece normal para mim. O sargento respondeu. Me desculpe novamente, senhor. Frequentei outra escola no passado, mas nunca marquei M na nota. O que significa? Monstro. Capítulo 350, Abismo 1. Naquele dia, o refeitório ainda estava aberto durante uma hora livre que os cadetes tinham entre o fim de suas tarefas diárias e as luzes apagadas. Foi uma oportunidade para eles confraternizarem e conseguirem comida extra enquanto comemoravam a primeira avaliação. Enquanto o resto da unidade estava esperando na fila para pegar o lanche, Lita estava sozinho no quartel, resmungando como de costume. Eu realmente não suporto este lugar. A academia é um sonho molhado comparado ao exército. Eu sou repreendido todos os dias, não importa o quão bem eu seja. O refeitório é tão pequeno que todas as unidades são forçadas a comer às pressas ou outras não conseguem a sua vez antes de retomar o seu dever. Eu não dou a mínima para o sargento insultar a todos nós sem motivo, mas o que realmente me deixa louco é quando eles nos fazem ficar atentos até que alguém se mexa para nos punir. Tudo foi planejado para ser uma tortura maldita. Pensou. Eu acho que é de propósito, treinar os cadetes tanto física quanto mentalmente. Você mesmo disse, é somente em circunstâncias críticas que as pessoas se revelam verdadeiras e se reavaliam. Solos tentou animá-lo com algumas de suas comidas favoritas. Depois de verificar com o senso de mana que ninguém estava por perto, ela pegou um bife fumegante da sua dimensão de bolso. Lita estava tão acostumado a comer rápido que terminou metade dela sem sentir o gosto antes de desacelerar. E a nota no meu boletim? Até notas soam como um insulto aqui. Talvez eles não esperassem que alguém ultrapassasse a classificação S. Solo suspirou. Geralmente, ela gostava de repreender as queixas de Lit, mas desta vez teve dificuldade em não se juntar a ele. O exército estava testando até sua paciência.
Mais importante, por que você não se juntou aos seus camaradas? O sargento sempre fala sobre camaradagem. Se você continuar sendo um solitário, isso pode afetar sua avaliação. E desperdiçar minha única hora livre do dia junto com pessoas que não me suportam e vice-versa. Para quê? Para conseguir comida insípida, eu teria que engolir como um avestruz? Lit não teve tempo a perder, nem mesmo para incomodar. Ele limpou as botas e vestiu o uniforme para o dia seguinte antes de finalmente poder descansar. Mesmo que ele não soasse tanto quanto seus companheiros, ele era forçado a mudar de uniforme após cada refeição. Ele também foi forçado a usar seu tempo livre para mantê-los limpos e prontos para o uso. Não demorou muito, já que a magia poderia cuidar da maior parte de suas tarefas diárias em questão de minutos. Eram todas as pequenas coisas que se acumulavam, esmagando seus nervos um dia de cada vez. Lita havia subestimado o exército e seus regulamentos. Nos últimos anos, ele se acostumou a ser admirado, respeitado e, o mais importante, deixado sozinho quando queria. A total falta de privacidade o fez querer matar alguém diariamente. Enquanto os exercícios físicos eram fáceis demais para ele, a tensão mental era enorme. Deuses sabem se eu adoraria chutar as costas dele para o dragão que o deu à luz. O sargento Tepper estremeceu, apesar do refeitório dos oficiais estar quente e aconchegante. Você está falando sobre um monstro? Os outros sargentos não compartilharam seu pessimismo. Lit era um mistério para todos, mas realmente promissor. Eu posso pegar recrutas arrogantes. Caramba, eu como crianças ricas e mimadas no café da manhã. O que realmente me assusta é que ele não apenas parece saber tudo, mas também como ele olha para você quando você o repreende ou questiona sobre seus deveres. Não importa quanta mana ou agressão eu use, ele não vacila. Ele apenas fica lá, com aqueles olhos frios e sem vida. Eu juro que uma vez que tive a impressão de que ele estava prestes a arrancar minha cabeça e enfiá-la na minha bunda. Tepper acertou. NT, Hancock quer você. Lee tomou o amor do exército como uma afronta pessoal. Ele não foi cortado para ser um soldado. Lealdade, disciplina e obediência eram meras palavras para ele. Por que você não falha com ele, então? Regra número 1, sempre siga seu instinto. Como veteranos experientes, eles não subestimavam a avaliação de um colega. Dar treinamento aos sociopatas era como entregar fósforos e óleo a um piromaníaco. Eu não posso. Ele suspirou. Ele nunca se apaixona por nenhuma provocação e seu desempenho é excelente. Sua avaliação psíquica é um pouco ausente, mas está bem dentro dos parâmetros. A unidade de Lito odiava suas entranhas, mas acima de tudo, elas estavam com medo dele. Seus companheiros de quartel haviam aprendido da maneira mais difícil que pegá-lo despreparado era impossível. Lit dormia apenas uma vez por semana, graças ao revigoramento e, mesmo quando dormia, Solos ficou de guarda. A única vez que tentaram fazer uma piada prática sobre ele, ele emitiu a intenção de matar sem parar por 3 noites consecutivas, impossibilitando que eles descansassem. Um deles até desmaiou devido à exaustão e teve que ser hospitalizado. A pior parte era que eles ainda não tinham ideia de quem ele realmente era. O domínio de Lit sobre magia de tarefas era o típico de um mágico, mas ele lutava como o herdeiro de uma família militar e realizava suas tarefas diárias com mais habilidade do que a maioria dos plebeus. Bom dia, larvas. Espero que você tenha descansado bem, porque hoje você começará a aprender sobre esgrima. Varinhas não são adequadas para combate corpo a corpo e facas são o último recurso ou algo para realizar um ataque furtivo. Escolha do hack uma arma que você queira aprender a usar. O sargento Tepper estava encantador como sempre. Depois que os cadetes fizeram sua escolha, Tepper continuou sua explicação. A diferença entre um amador e um idiota está no cérebro piegas. Somente um idiota escolheria uma arma grande ou pesada demais para usar. Este não é um conto de bardo. Ele gritou com aqueles que escolheram sua arma com base no quão legal ela parecia. Maior não significa melhor, assim como usar 2 espadas não é necessariamente melhor do que usar uma.
Cadete Lit, como você escolheu sua arma? Simplesmente procurei uma arma com uma lâmina leve o suficiente para usá-la sem esforço. Lit estava segurando uma florete. Você viu isso? Essa é a diferença entre um idiota e um maldito amador. Pelo menos o amador tem cérebro. O sargento arrancou as armas impróprias das mãos dos cadetes e as substituiu por rapieras e espadas curtas. Agora, a diferença entre um amador e um bom espadachim está no pulso. Enquanto um amador se limita a facadas e golpes, tornando seus ataques previsíveis, um bom espadachim é capaz de executar vários ataques da mesma posição inicial. Pepper cruzou a espada com Lit, mantendo o braço parado, a espada atingiu a cabeça, o ombro direito e a perna de Lit em rápida sucessão. O florete de Lit seguiu o exemplo, bloqueando oportunamente cada ataque, mantendo a lâmina contra a ponta do sargento para multiplicar a eficácia do bloqueio. Cada desvio seria suficiente para desarmar um oponente menos habilidoso. Deixe-me adivinhar. Seu pai te ensinou. Pepper disse com um rosnado. Ele esperava o humilde monstro pela primeira vez. Não, minha namorada fez. Lit respondeu, mantendo os olhos no ombro do sargento e não na lâmina. Gloria havia chutado seu traseiro até que o básico se tornou uma segunda natureza para Lit. Continua no próximo vídeo. Continua no